Hoje vamos conversar sobre algo que todos nós enfrentamos em algum momento da nossa vida e em nossas caminhadas. A dúvida e principalmente como, em meio a ela, podemos ouvir a voz de Deus. Olá, me chamo Marina, estou muito feliz por estar mais uma vez aqui, passando para deixar mais um vídeo. Às vezes nos perdemos com tantas dúvidas, com tantas incertezas, com tantas inseguranças. É muita confusão mental, não é mesmo? E quando estamos assim, parece que não ouvimos a voz de Deus. Parece que Deus está em silêncio. E hoje vamos falar um pouco sobre essas dúvidas e esta sensação de que Deus está em silêncio. Em Tiago 1,5 está escrito assim: Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. E em Salmos de 119, 105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E todos nós passamos por isso em algum momento da nossa vida. E parece que Deus não fala conosco, não dá nenhum sinal, parece que está em silêncio. Mas nós temos grandes exemplos de grandes homens, né, das passagens bíblicas que também passou por isso. E na maioria das vezes não é que Deus está em silêncio, é que enquanto estamos cheios, estamos com a mente cheia, com o coração cheio de dúvida, né? Estamos preocupados e com a nossa mente tão cheia, o barulho é muito grande que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Nós focamos tanto nas dúvidas, nos medos, nos problemas, que a nossa mente fica tão sobrecarregada, o nosso coração fica pesado e Deus ele fala conosco. Então, às vezes por causa de tanta dúvida, tanto pensamento inseguro, tanta insegurança, tanto medo, Deus ele fala conosco. Só que essas vozes não deixam com que a gente ouve, com que a gente entenda a voz de Deus. Se você estiver passando por isso, né? Se você chegou até esse vídeo, você está passando por isso, eu quero te ajudar com a minha experiência, com tudo que eu já aprendi, que o Senhor me transformou, me libertou, me fez crescer, me fez amadurecer. Então, eu quero te ajudar. Nesse vídeo, eu quero te ajudar a silenciar essas vozes que estão atormentando a sua mente, o seu coração, e te ajudar a entender tudo isso, a entender esse silêncio, esse momento que você estiver passando, te dando, né, algumas palavras que você pode estar fazendo para poder te ajudar a passar por esse momento. Bom, em primeiro lugar, ore com sinceridade. Eh, Deus, ele não se ofende com as nossas dúvidas, né? Ele não se ofende quando nós estamos em dúvida, nós perguntamos porque estamos, né? Deus, ele, ele não se ofende quando temos dúvida, eh, então ele prefere a nossa sinceridade, né? A nossa dúvida com sinceridade. Então, coloca as suas dúvidas para ele, fala para ele qual o seu medo, as suas dúvidas, né? O que está passando no seu coração, na sua mente, do que você está com medo, do que você está duvidando, qual é a sua dúvida. E o segundo passo é silencie o seu coração, né? Reserve um momento de quietude para poder estar com Deus, para poder orar, para poder passar um momento com Ele. Observe os sinais, porque Deus ele pode falar de várias maneiras, ele pode falar através de outras pessoas, né? De uma paz interior que você sente no momento que você está falando com Ele, de sonhos, né? E, e você vai aprender a entender, a diferenciar a voz de Deus, né? Na sua vida, né? A voz de Deus, você vai conseguir entender. Pede para ele clareza, entendimento, sabedoria, para ele poder, para você ouvir, cala, né?
pede para ele calar essas vozes, esse tumulto que fica, né, na sua mente, na nossa mente quando a gente está preocupado, quando a gente está, né, por isso que já fala, é uma preocupação, né, preocupação. Então, é uma coisa que você está pensando no depois, nos problemas e, e querendo ou não, você tiver com a cabeça, com o coração aflito, não vai mudar a situação, né? Então, entrega o seu caminho para Deus, entrega suas dúvidas, os seus medos para Deus, que Deus ele vai falar, né? Ele vai te dar a paz, ele vai te dar clareza, ele vai te dar direção para você seguir, e você vai conseguir ouvir a voz dele. E tenha intimidade com Deus, tenha intimidade com constância, né, com determinação. Reserve o seu tempo, um tempo para falar com Deus, mas não seja um tempo para você pedir, seja um tempo para você estar ali com Ele, né? É, colocando, falando para Ele todos os seus medos, suas dúvidas e se dedicando a esse tempo com Ele, né? Não estando nesse tempo só para, né, para pedir, mas esse tempo que você esteja com Ele por prazer de estar com Ele, de estar na presença dEle, de desfrutar da presença dEle. E seja obediente, obediente aos direcionamentos, pequenos direcionamentos, né? Porque isso atrai a revelação. Pequeno direcionamento que o Senhor te der, faça, né? Realize, porque isso vai atrair grandes revelações na sua vida. E comece o seu dia agradecendo, orando a Deus, né? Agradecendo o seu dia, agradecendo pela sua vida, pela sua família, pelo seu lar, pelo seu trabalho. Se você tem um trabalho, comece a agradecer. Não olha a situação ruim, a situação difícil, olha a bênção, a graça de Deus sobre a sua vida, por você ter acordado com saúde, por você ter vida, né? Porque a vida já é um grande milagre. Então, acorde, agradeça a Deus, atraia pensamentos positivos, pensamentos bons, né? E o Senhor, ele vai te dar força para caminhar, para enfrentar esses medos, esses traumas, essas vozes, né, que estão tentando te parar, te fazer desistir. E leia a palavra de Deus, porque a leitura da palavra de Deus parece ser uma coisa que não tem importância, que é insignificante, que você olha pela visão material, pela visão carnal, parece que é uma coisa que não acontece nada, mas acontece. No plano espiritual acontece uma cura, uma transformação de dentro para fora, né? A palavra de Deus é como a água viva que nos lava, né? Ela nos transforma por dentro. E você pode não ver, não ver isso assim, tão com os olhos carnais, mas com o tempo você vai percebendo que a leitura da palavra começa a tirar esses medos, essas dúvidas do seu coração, esses tormentos, esses pensamentos negativos. Então, tenha o hábito de ler, de fazer a leitura da palavra todos os dias, porque a palavra de Deus é o pão que alimenta a nossa alma, nosso espírito, né? Então, crie esse hábito de ler todos os dias, pelo menos um capítulo por dia. Bom, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, curte, compartilhe, comente, deixa aqui sua história, conta um pouquinho sobre o que você está passando, se essa palavra te ajudou, se esse vídeo te ajudou, e compartilha para nos ajudar a levar essa palavra para mais pessoas. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.